Receber agora o Matheus, e eu falei errado, Matheus, vou corrigir aqui no ar, Matheus Spies, estrategista da Empíricos, desculpa, acabei falando Spies aqui, mas eu sei, Spies, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Matheus já é de casa, na verdade. É sempre um privilégio poder contribuir com vocês, pessoal. Obrigada. Bom, eu vou deixar o Gani começar essa nossa conversa agora, que daqui a pouco o Gani também tem compromissos, vai sair daqui a pouquinho aqui da nossa bancada, mas vamos lá, Gani, fica à vontade. Legal, Matheus, então. Prazer falar contigo. Como é que você tem avaliado a política fiscal do atual governo e quais seriam os impactos, tanto para a economia real e quanto para os investimentos? Eu escutei a sua explicação anteriormente, achei ela precisa em vários pontos e vou me valer de alguns pontos que você mesmo colocou para a gente poder revisar junto um pouquinho de desdobramento sobre investimentos, que é o que nos interessa aqui, propriamente, né? Então, observando, né, completamos esse primeiro mês de governo, a gente já tem definição de algumas equipes, não inteiras, mas as mais relevantes a gente já consegue destacar: Fazenda, Desenvolvimento com o Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, que fecha o núcleo de economia, e a gente vem de uma deterioração considerada até grave, talvez uma das maiores expansões fiscais fora de regime de excepcionalidade, com a PEC da transição, que inevitavelmente estressou bastante o mercado na reta final do ano passado. Então a gente vem de uma perspectiva negativa do ponto de vista fiscal, a qual perspectiva é essa, né, que o governo parece não entender que é um dos fatores que pressiona a própria curva de juros, né, com falas truncadas, etc. Ao longo de janeiro, a gente teve várias informações, mas uma que chamou a atenção propriamente dito foi o pacote inicial do Fernando Haddad para reincorporação de alguns tributos, alguns impostos que podem fazer frente ao déficit esperado para 2023. Esse fechamento, entre aspas, de déficit que o próprio governo, né, criou com a PEC da transição, ele foi lido de maneira neutra, porque talvez o principal pilar do ano ainda é incerto, que é o novo arcabouço fiscal. Qual será o substituto do teto de gastos? Ao longo dos últimos anos, eu sempre fui um grande defensor do teto de gastos, mas é inevitável que a gente repense ele, porque da pandemia para cá, no pós-pandemia também, a gente conseguiu ver uma deterioração muito grande da metodologia utilizada para controle de gastos públicos brasileiros. Neste contexto, a gente não pode viver nesse curtíssimo prazo eterno que impede com que nós possamos nos aprofundar no que realmente importa, que são os fundamentos das empresas. A gente viveu nos últimos 3 anos uma eterna discussão fiscal, e toda vez que o Ibovespa ou outro qualquer índice de ações prometia valorizar, ganhar espaço, fechar, fazer um catch-up com o valuation descontado, que nós sabemos que a nossa bolsa de fato está barata. Toda vez que acontecia isso, algum ruído fiscal vinha e atrapalhava a festa. Foi assim em 2020 na pandemia, foi assim em 2021 nos precatórios, foi assim em 2022 com a PEC das bondades, com a PEC da transição, com o período eleitoral. Então, nesse contexto, a gente entra com um governo muito omisso na frente econômica, com falas ruins, predominantemente. Ontem a gente veio com uma de política monetária, né, que inevitavelmente uma coisa está conectada com a outra, né? O Roberto Campos Neto deixa isso bastante claro no comunicado, então não faz sentido o governo pedir explicação, porque já está muito bem explicado nos comunicados do Banco Central, nas atas, que um dos fatores que tem mantido os juros elevados é a falta de ancoragem das expectativas derivada da falta de perspectiva fiscal. Então, enquanto a gente não conseguir repousar esse tema devidamente, a gente vai continuar observando volatilidade sobre a curva de juros e, consequentemente, volatilidade sobre os ativos brasileiros. A gente não vai conseguir ver de maneira bastante enfática uma valorização dos ativos nacionais sem que a gente consiga virar essa página de assuntos fiscais. Isso depende do arcabouço fiscal. A gente tem algumas impressões do que possa vir a ser, mas nada concreto ainda. O governo tem esse semestre para apresentar. A Fernando Haddad prometeu abril a data final para ele apresentar. Vamos ver se ele cumpre essa promessa, mas até lá bastante volatilidade nesse sentido, né, com falas muito truncadas também. Legal, muito bom, Matheus. E aí, nesse cenário, a renda fixa, na visão aí de vocês, continua sendo uma grande aposta aqui no Brasil? Vale a pena dar uma apimentada na carteira com ações? Investimentos internacionais também é uma boa? Como é que vocês se posicionariam aí, né, de uma maneira mais geral aí, né, pensando na carteira como um todo, em classe de ativos, perante essas incertezas aí que você bem colocou?
Perfeito. A nossa interpretação é de manter posição em bolsa brasileira hoje. Isso varia, o percentual da sua carteira varia, claro, em função do perfil do investidor propriamente dito. Mas a gente sim entende que tem espaço para posições em ações brasileiras, focando principalmente agora em nomes de qualidade, porque há muita incerteza no ar. Então, ainda que você tenha, vamos supor, um cenário, sempre cenários e probabilidades associadas, um cenário no qual tudo dê certo. Então você teria uma materialização de um bom novo arcabouço fiscal, entrada de fluxo estrangeiro, pacificação dos assuntos fiscais que possibilitem, em um segundo momento, precificação de queda dos juros brasileiros, que seria talvez o grande destravador de valor para ativos locais. E daí você tem um rally de bolsa. Naturalmente, neste momento, as ações menores, small caps, etc., são mais valorizadas. Então, você teria uma valorização adicional nessas empresas que não são tão consolidadas assim como grandes nomes do mercado, né? Então, você teria esse rally. Entretanto, como existe uma quantidade exuberante de ruídos e incertezas domésticas e internacionais, a gente tem preferido focar numa carteira de qualidade, porque mesmo se o cenário positivo se materializar, e a gente nem entende que esse cenário positivo possa se materializar 100%, talvez seja alguma coisa mais no meio do caminho, porque não precisa de muito para a gente conseguir fazer um catch-up para a média histórica dos ativos brasileiros, tá certo? Então, algo no meio do caminho, uma mediocridade histórica brasileira, a gente já consiga ter algum tipo de valorização. Mesmo se a gente caminhar para esse caminho, essas ações de qualidade também vão se valorizar, porque elas também estão descontadas. Não na mesma proporção do que as outras empresas, de fato, mas, como já está muito descontado, considerando o cenário, a gente tem preferido manter posições em prêmio de risco de bolsa brasileira com nome de qualidade, porque se andar bem, eles vão conseguir andar juntos, ainda que um pouco menos do que esses mais sensíveis, e se as coisas caminharem para um desfecho mais negativo, não vão sentir tanto quanto essas vão sentir, que é o que aconteceu nos últimos 2 anos. Se a gente observar, o Ibovespa, ele é bem mentiroso, porque ele não traduz tudo o que aconteceu na bolsa brasileira propriamente dito. A realidade da bolsa brasileira é muito pior do que o Ibovespa traduz, por conta das desproporcionalidades de pesos dentro do índice propriamente dito. Então, a gente tem trabalhado, sim, com posição em bolsa brasileira. Dito isso, olhando para a renda fixa, temos também, historicamente, a gente sempre manteve uma posição em juro longo brasileiro, a gente mantém essa posição, a gente entende que os prêmios estão bastante interessantes, e fazendo uma mescla também com um ou outro nome de crédito privado, também parece ser uma combinação legal, porque os spreads estão bem gordinhos frente às NTNBs de referências, principalmente focando em indexados à inflação, tá, pessoal? Posição em caixa agora rende 2 dígitos, então a gente tem feito, nossa carteira principal tem bastante caixa nesse momento, né, a carteira da casa, e olhando lá para fora, aí um monte de coisa acontecendo, né? A temática internacional, a temática brasileira foca muito no fiscal. A temática internacional ainda está passando pelo processo de aperto monetário e tem que maturar sobre os preços ativos essa recessão, como se ela será forte, se ela será dura, como a reabertura chinesa dialoga com isso. Considerando este cenário, entendemos que quem não tem posição no exterior precisa ter. A gente sempre trabalhou com prêmios de riscos internacionais mais na carteira. Em horizontes dilatados de tempo, eles sempre são beneficiados, né? Uma carteira realmente sofisticada. Só que não pesaremos tanto em bolsa americana, porque ainda temos uma interpretação que a bolsa americana pode voltar a cair de maneira bastante fácil, como está acontecendo hoje, por exemplo, com esses dados mais fortes de payroll, né, vindo e jogando um balde de água fria nesse entusiasmo dos últimos dias, depois de uma fala do Fed, ainda que mantendo as subidas dos juros nessa reunião e para a próxima reunião pelo menos, ele veio com uma percepção mais benigna em relação à inflação prospectiva. Nesse sentido, o mercado se animou, mas da mesma maneira que ele se animou no ano passado, a gente tem uma interpretação que isso possa ser mais um bear market rally. Então, olhando para posições lá fora, a gente prefere posições que mimetizem o que seria uma posição, por exemplo, em um caixa brasileiro. A nossa carteira caixa brasileira, que eu quero dizer, seria algo semelhante a um Selic, só que lá fora, né? A gente, por exemplo, tem os títulos mais curtos do Tesouro, a pessoa física consegue comprar ETF de BIL, né? BIL. Cuidado para não confundir. O BIL é a nota do Tesouro, o título do Tesouro americano, para você ter essa exposição, porque agora o título do Tesouro vai caminhar para 5%, né? Agora está em 4,5%, 4,75%, trabalha em bandas por lá, uma posição mais conservadora, você vai ter mais de 4% em dólares, carregando, né, de maneira mais conservadora, um ou outro nome de qualidade, exemplo, McDonald's e outros nomes, né, por exemplo, mais qualidade, mais exposição reduzida em bolsa
americana, e inclusive temos também espelhado um pouco de exposição asiática, que entendemos que será a mais beneficiada nesse processo de reabertura chinesa. ETF de bolsas asiáticas podem ser um bom combinho para ter em termos de internacionalização. Para quem não tem nada, vale a pena ter, definitivamente. Para quem já tem, ter cuidado para ter nomes de maior qualidade, ter bastante caixa neste momento e, eventualmente, um pouquinho de exposição em ativos asiáticos que podem ralizar em 2023 com essa reabertura chinesa. Matheus, especificamente, né, da reabertura chinesa, eu queria entender um pouco mais da sua visão. Se você acredita que essa reabertura ela acaba, de certa forma, aí, aumentando ainda mais o apetite do estrangeiro por mercados emergentes. A gente tem visto aqui o Brasil teve atraiu bastante investidor estrangeiro no mês de janeiro, mas eu queria entender um pouco mais também da sua visão, linkando um pouco mais em relação a essa reabertura aí da China, possível voltar a crescer, né, possível reacrescimento aí chinês. Perfeito. Olha, a pergunta ela é muito bem colocada porque será um dos grandes, assim como a recessão global é um dos grandes temas, né, desaceleração do mundo por conta de uma maturação, uma maturidade dos processos de aperto monetário é um dos grandes temas, um amortecedor relevante desse processo de desaceleração seria uma reabertura chinesa. Nós vimos o processo de reabertura e o que ele faz com os índices de crescimento de um país. É claro que a economia chinesa, diferente do que aconteceu com as outras economias do mundo quando reabriram, terá no contrapé dela as outras economias desacelerando. Ainda assim, o tamanho da economia é tal que, inevitavelmente, a gente vai ter uma propagação positiva de valor econômico para as demais regiões, em especial regiões asiáticas, e daí você tem o grande debate que é: essa reabertura chinesa será mais pautada na atividade interna do país, ou eles vão conseguir, assim como eles fizeram na primeira década deste século, impulsionar a economia global? A nossa interpretação inicial é de que sim, vai conseguir, que também não é só nossa, né? A gente tem grandes casas, e inclusive internacionais, a Gave ficou falando bastante de reabertura chinesa e como isso pode ser benéfico para as commodities e, consequentemente, para mercados emergentes. O Brasil se destacando neste contexto, tem outros players, inclusive latino-americanos, que podem vir a ter um bom momento, né? México, por exemplo, podendo ser um destaque, o Chile saindo de uma fase ruim, podendo virar a página, caminhando para uma fase melhor, a depender das próximas tomadas de decisão do próprio país, e o Brasil também se colocando neste posicionamento. Índia, cara e complexa, a Rússia se tornou ininvestível, África do Sul ninguém fala mais, então o Brasil dentro dos BRICS se torna, e não tem o problema da China, que é um embate eterno com os Estados Unidos. Então o Brasil acaba sendo também beneficiado nesse processo. Então, considerando o processo de reabertura chinesa, sabendo que ele vai contar também com estímulos do governo, porque o estímulo ao governo agora, ele percebeu que antes, na política de Zero Covid, ele errou em manter por tempo demais e talvez na reabertura ele tenha feito muito às pressas e causou esse spike muito grande de casos. Agora ele não pode mais voltar atrás, ele tem que acertar na economia para provar que ele está certo, né? Porque é o estilo de governo chinês, é como as coisas são, né? Contra fatos não há argumentos. Então, neste sentido, caso a gente consiga ver novos estímulos para a economia, relaxamento das restrições adicionais contra da Zero Covid, relaxamento também das políticas relacionadas com o mercado imobiliário, que é uma coisa que a gente está observando, relaxamento das políticas creditícias para bancos regionais, que sofreram bastante nesses últimos 2 anos também, a gente vai ter um impulso econômico chinês relevante, mais de 5% de crescimento esse ano e também empurrando isso para o ano que vem. Isso, inevitavelmente, vai ser bom para emergentes, pode servir sim de um amortecedor para 2023, criando um pouco, né, ou fortalecendo essa narrativa de uma desaceleração global mais curta, podendo virar a página em 2024 e a gente poder caminhar numa nova entrada de ciclo já no ano que vem. Ano 2023 vai ser difícil por conta dessa desaceleração dos países centrais, né, países envolvidos, mas a China pode servir sim de um amortecedor relevante e, consequentemente, benéfico para o Brasil. Ô, Matheus, uma dúvida, né, que surge agora em relação, muito boa a tua explicação sobre essa atração dos emergentes, né, para os investidores estrangeiros, mas pegando o dado desse payroll de hoje, né, é forte, até demais, a gente vê as treasuries por lá já estão aumentando também. Será que
Por um outro lado também, a gente não pode, de repente, perder um pouco desse investimento estrangeiro, olhando mais para a economia americana, uma economia forte, né, que tem possibilidade ainda de continuar tendo que subir os juros para conter exatamente essa força robusta do mercado de trabalho por lá, e acabando, a gente vai ver dólar para cima, a gente já vê DI aí, vai subindo ainda mais, acaba pode trazer a nossa bolsa para baixo numa consequência. Como que a gente consegue fazer essa leitura em relação, bom, por um lado, reabertura da China, Brasil, mercado emergente se torna atrativo, mas por um outro lado, isso também não pode roubar um pouco ali a atenção desses olhares do estrangeiro para os Estados Unidos agora? É uma pergunta excelente. Eu sempre gosto de pensar, para responder ela, em margens, né? Então, qual é o efeito marginal de cada um dos movimentos, né? Então, o que a gente observa? A grande porrada dessa alta dos juros já aconteceu nos Estados Unidos. Esse processo de aperto monetário, ele já está mais próximo do fim do que do início, entende? Então, neste contexto, o ganho marginal deste tipo de posicionamento, ele tenderia a ser menor do que a outra faceta. Porque também vai ser difícil para emergentes, porque, por exemplo, a gente veio, o juro subiu, o dólar se fortaleceu muito frente a outras moedas, estava num patamar alto. O mesmo acontece com commodities. Veio, subiu, estava num patamar alto para a reabertura dos outros países, daí começa a arrefecer. Então, nesse sentido, o que a China funcionaria é uma mantenedora de preços elevados, e não propriamente num gatilho para eles subirem mais. O mesmo serve para juros americanos, eles já estão em patamares elevados. Então, o adicional sobre isso, claro, pode acontecer, mas ele não vai ser tão impactante quanto no ano passado. O que eu quero dizer sobre isso? Os Estados Unidos, eles ainda têm um pouquinho mais de aperto monetário para fazer. Então, para onde eles devem caminhar? Para algo em torno de 5,25, né? Sempre aquelas bandas, né, que eles funcionam de 25 pontos base. Caminha para isso e depois, no segundo momento, deixa maturar sobre a economia. O que a gente não viu acontecer ainda, tanto que a gente teve esse payroll super forte, né, e que chamou muita atenção e, consequentemente, vai novamente fortalecer dólar, né, que é um processo que está acontecendo já de novo, né? Então a gente viu de janeiro que o dólar se enfraqueceu no mundo, ele deveria se fortalecer na margem, mas não tanto quanto antes. Então os efeitos marginais deste movimento são menores, e considerando que ainda há precificação a ser feita sobre ativos de risco, o posicionamento nos Estados Unidos ele é menos trivial, seria um posicionamento mais seguro, como eu tinha comentado antes das nossas posições focadas em caixa nos Estados Unidos, naquilo que chama de money market por lá e etc. Ao mesmo tempo, você tem alocadores tradicionais de países emergentes que estão com caixa e procurando países para alocar. E daí você tem uma mudança marginal deles também. Então, se eles têm uma alocação de 0,1% em Brasil, um exemplo, né? De 1% em Brasil, vai para 2%, já é um aumento muito relevante da alocação dele, né? Em termos percentuais, certo? Isso aqui tem um crescimento de 100% nesse tipo de alocação. Para nós, faz diferença. Na margem, faz diferença para o Brasil, porque está descontado e etc. Em termos cambiais, também é um país atrativo em termos de alocação. Então, pensando de maneira holística, né, olhando em diferentes caixas para se alocar, diferentes tipos de posicionamento, você falou está correto. O investidor ainda pode ver benefício de se posicionar em um juro mais gordo nos Estados Unidos, onde é mais seguro, a economia é mais sólida, no segundo momento pode ser. Mas tem gente que está procurando yield, tem gente que está procurando aquele rendimento adicional, e que daí esse capital sim viria para países emergentes, viria para países como o Brasil. Boa, Matheus. Matheus, falando um pouco ainda de Estados Unidos, queria entender um pouco da sua visão sobre esses resultados ruins das Big Techs, né, que a gente viu aí, já trazendo ali um tom bem preocupante em relação a essa questão de juros. A gente sabe o quanto isso também afeta exatamente as empresas de tecnologia, mas empresas grandes, sólidas, né, com bom caixa, vamos dizer assim, reportando resultados bem ruins. Como que você faz aí a sua avaliação sobre essa temporada aí de resultados, esses números específicos? Perfeito. Eu estava conversando agora mesmo com o nosso analista responsável pela cobertura de ações de tecnologia para a gente entender um pouco em que página nós estamos
em termos de resultados. Nós sabemos que os resultados corporativos nos Estados Unidos deveriam começar a frustrar mais as expectativas. A gente entende que tenha mais revisões de lucros esperados para os próximos trimestres, algo que a gente já está esperando há algumas temporadas, desde o terceiro trimestre do ano passado a gente já está esperando revisões mais agressivas, elas têm acontecido, mas não da maneira como deveriam, tanto que a gente tem observado frustração de expectativa, que é o que aconteceu nessas Big Techs. Olhando unilateralmente, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Amazon, nenhuma delas eu consigo ver bons números, tá certo? A gente tem umas um pouquinho melhor, outra um pouquinho pior. Por exemplo, e daí, olha só curioso, né? Meta, que todo mundo está falando, não teve um bom resultado operacional. Meta não teve um bom resultado operacional, mas subiu. Por quê? Porque a narrativa colou, né? Você teve o Zuckerberg falando na coletiva, no call, né, no conference call, falando que o mercado queria ouvir, né, vendendo um sonho novamente e, adicionalmente, as expectativas, é sempre uma questão de expectativa e realidade, né, então as expectativas para Meta já estavam muito deterioradas, veio com a narrativa um resultado operacional ruim, mas melhor do que o esperado, você teve alta das ações. Ao mesmo tempo, você olha para as outras empresas, você também tem esse choque negativo, né? Microsoft foi ruim o resultado, mas menos pior, poderia colocar assim, melhorzinho frente a essas demais. Resultado da Apple fraco, também printou números desagradáveis, né, historicamente desagradáveis, quedas que a gente não via há algum tempo nos números de Microsoft, mas olhando para em termos de rentabilidade, ela é uma empresa ainda, dentre essas, talvez a mais rentável em algumas métricas, tá certo? Ela que consegue remunerar melhor em termos de alinhamento com o acionista o seu management, ela é a empresa que é a única que não fez layoff, porque é a única que não sobrecontratou durante a pandemia, enquanto as outras todas estão passando por reestruturações internas. Então, fraco resultado, sim, mas não tão ruim quanto as pessoas estão vendendo, né? Observando assim. Alphabet, ruim, desaceleração considerável de diferentes linhas, mas, da mesma maneira, no conference call, vendendo a ideia de que ao longo de 2023 eles vão apresentar tudo que eles têm de AI, né, inteligência artificial, e que vão encantar o mundo, etc. A ver, né, a se comprovar, mas o resultado também não foi bom. E para finalizar, a Amazon, que na minha concepção foi o pior de todos os resultados, com o e-commerce normalizando e algumas linhas apresentando uma desaceleração de crescimento considerável e começando a chamar a atenção para alguma preocupação de eventuais colapsos de crescimento, não estou falando colapso das linhas em si, né, mas para colapsos de crescimento propriamente de que a empresa precisa entregar se ela quiser continuar vendo o mesmo grau de apreciação que ela teve. Então, temporada de resultados dos Estados Unidos nas Big Techs foi fraco, tá? Foi preocupante, mas ainda deveria ter mais revisão de lucro para os próximos tris. Não estou satisfeito, e é um dos motivos pelos quais a gente tem reforçado que existe espaço para revisões adicionais em termos de pontuação nas bolsas americanas, ou seja, novas quedas consistentes, e o que a gente viu em janeiro ter sido, na verdade, um bear market rally. O que a gente viveu, por exemplo, nesses 3 últimos dias de entusiasmo, etc., ter sido também um bear market rally, um rally de mercado baixista. Não gostei dos resultados. Aqui no Brasil, a gente só começou, né? Teve Cielo, teve Santander, bem mais forte semana que vem, dia 7, né? Bem Itaú, etc. e tal. Mas os que a gente teve até agora também, entre os destaques, Cielo veio um bom resultado, também a empresa já sobe mais de 100% nos últimos 12 meses. Santander, né, resultado fraco, é difícil falar um pouquinho do resultado do Santander, mas não foi um bom resultado. Agora os bancos vão ter que se provar mais aqui. Então, tanto a temporada do Brasil como a temporada americana não devem ser tão boas, né? E é o que a gente já viu de maneira mais enfática nos Estados Unidos, que já passou da metade, e no Brasil, que está só começando, né? Com certeza. Matheus, eu vou trazer a Débora aqui para a nossa conversa também, que quer repercutir um pouco mais da sua visão aqui para o nosso mercado. Fala, Débora. É isso, e trazer exatamente, você já até começou a pincelar, né, Matheus, a trazer um pouco dessa perspectiva para o setor de tecnologia aqui no Brasil. Porque hoje a gente tem uma queda, realmente a gente tem semana que vem, né, começando essa rodada aí de resultados do setor de tecnologia aqui no Brasil. Para TOTS ali, eu já vi que tem algumas instituições com um certo otimismo, né, melhor do que local web, por exemplo, porque tem a questão das margens também em relação ao local web. Eu lembro de uma recomendação, inclusive, até puxei aqui para poder trazer, o Credit Suisse vinha mantendo uma recomendação neutra para a local web, e aí eles lembram também que existia já a expectativa da empresa para esse 2023 fazer grandes parcerias ali com instituições financeiras.
porém existe também aquele ponto ali das margens e situação de local web. Eu trago isso só por causa dessa queda aqui que a gente está acompanhando hoje. O setor ontem subia muito com a expectativa dos Estados Unidos, hoje já cai bastante, inclusive com o local web liderando as perdas no setor e no índice Ibovespa. Eu queria entender do teu ponto de vista se a gente vai ver, se replicar por aqui realmente essa mesma decepção, digamos assim, né, do que a gente viu do setor de tecnologia lá fora. Algumas casas, como eu falei, estão otimistas para algumas empresas, como por exemplo o TOTVS, para outras não tanto, mas lá fora a gente tinha muito otimismo e no final das contas azedou foi tudo, né? Ou seja, nesse setor de tecnologia, você acha que a gente pode surpreender com algumas companhias que a gente tem aqui no cenário doméstico? Não. Respondendo objetivamente a sua pergunta, é a grande pergunta, né, para agora nessa início de temporada de resultados, eu entendo que ainda tenha espaço para frustração de expectativa. Não acredito que os resultados vão ter uma virada agora. Em termos de apreciação de ativos, essas empresas vão continuar sofrendo mais, toda vez que a gente tem estresse dos juros, as empresas de tecnologia são as que mais sofrem, por ter o fluxo de caixa mais na frente, então o valor delas está mais no futuro, esse valor principal é descontado a uma taxa maior, valem menos, então você tem mais volatilidade nelas. Em termos de fundamento, não vejo a virada acontecendo aí, nós temos posição short em empresas ligadas à fintech, etc., justamente porque não entendemos que exista espaço para uma virada neste curto espaço de tempo. Aliás, observando no contexto em que, mesmo que haja uma virada operacional em algumas delas, tá certo? Eu não vou trabalhar unilateralmente, porque eventualmente existe um outro nome que possa printar um bom trimestre, etc. Mas em termos de apreciação de capital, eu não teria posicionamento nessas empresas, principalmente apostando em resultados positivos, porque mesmo que eles vierem, não entendo que seja possível eles se materializarem neste curto espaço de tempo em preços de ativos, porque a gente ainda vai continuar discutindo fiscal e, consequentemente, pressão nas curvas de juros que mais afetam essas empresas justamente. Então, nessa janela, não entendo ser viável a recuperação dessas companhias em termos operacionais. Um outro nome, é evidente que possa vir a ter, mas em especial essas mais sensíveis, como você citou anteriormente, acho que não tem espaço ainda não. Bom, ainda pegando essa questão dos juros, né, que a gente sabe que afeta outros setores e varejo é um deles. Além de tudo, Americanas, né, que aí tem uma grande interrogação até mesmo, né, do hábito ali contábil das outras empresas do setor. Em relação a Americanas, uma das últimas novidades que a gente teve foi justamente o escritório trazendo aí essa novidade de uma dívida até muito maior do que o que eles tinham apresentado. Esse cenário pode acabar refletindo de alguma forma ainda nas outras companhias, na tua opinião, ou vai ficar ali num fator isolado de Americanas? Como que você tem avaliado isso, principalmente considerando que parece que a gente tem um campo minado ali com Americanas, né? Cada momento é uma novidade e que só vai piorando a situação. Concordo plenamente, a situação é muito delicada, a gente está assistindo para o Brasil, a história do mercado capital brasileiro talvez um dos maiores problemas de inconsistência contábil, então é grave a situação, não tem parâmetro histórico, como eu falei, porque daí em termos de contaminação, né, olhando para o varejo propriamente dito, eu tenho menos preocupação relativa em relação à contaminação desse tipo do que eu tenho em contaminação para empresas do grupo. Então, por exemplo, a gente já teve ventilação de alguns problemas contábeis envolvendo a Ambev. Isso precisa ser estudado e investigado devidamente, mas dessa vez em relação a tributos, né, o que seria um planejamento tributário agressivo e etc., também precisa ser investigado dentro desse grupo. E também a contaminação para o setor financeiro, que esse sim pode ser quem vai ficar, como da mesma maneira que o governo coloca na conta dos bancos, nesse caso também vai ser colocado nas contas dos bancos. Vai aumentar o provisionamento, vai diminuir o lucro, consequentemente vai ter menor perspectiva de rentabilidade nessa janela de 2023. É uma bomba que com certeza os bancos não esperavam, a gente vai continuar vendo essas revisões e a consequência pragmática do que será dos ativos da empresa. A gente teve notícias já veiculando que alguns ativos da própria Americanas, por exemplo, Natural da Terra, será comprado por private equities, né, fundos de private equity, o Pátria estava interessado, essas negociações estavam acontecendo, então provavelmente é o que vai acontecer, particionamento de alguns ativos de qualidade, enquanto a empresa é difícil, né, porque antes a empresa estava nessa situação, mas enquanto estava escondido, você continuava a maquininha girando, né? Depois que foi revelado, da maneira que foi revelado, uma comunicação talvez questionável, né?
explodir tudo daquele jeito, etc. Daí você impede que a gente continue vendo. Então, a recuperação judicial se torna quase que inviável, né? Se impossibilita, a comunicação impossibilita. É a questão de percepção de agentes racionais de uma economia complexa e dinâmica, né? Inevitável esse tipo de coisa. Então, em termos de contaminação, eu entendo que seria mais problemático para empresas do grupo, né? Então, por exemplo, dos controladores, né, que também são controladores de outra empresa, eu citei o caso de Ambev, e para o setor financeiro. Olhando para varejo, a gente ainda tem posição, mas prefere nomes de qualidade no varejo, tá? Fugindo de nomes mais sensíveis, que eventualmente não printem neste ano lucro, etc. e tal. Varejo, o pessoal que está nos acompanhando a entender como que a gente vem agora, o setor inteiro praticamente em queda, a Lojas Renner caindo mais de 5%, o Grupo Soma também 4,58%, as grandes varejistas, Via, Magazine Luiza também em queda de quase 3%, Via ali. Bom, a gente tem também Americanas, que era o que a gente estava falando, a queda aqui de 0,60%, o papel está R$ 1,68, mas está tentando zerar essas perdas americanas por enquanto. Nas altas, a gente tem Guararapes, Allied e Natura por aqui. Eu vou trazer o setor bancário, porque a gente estava falando, você já pincelou um pouco aí de ser o setor que realmente, né, acaba sendo mais, que acaba sentindo um pouco mais esse impacto de Americanas pela exposição. A gente tem Sambi 11 aqui, inclusive, numa queda de 0,62, né? Banco do Brasil ainda sobe, 0,99, Tube 4, Bradesco, BBDC 4 também está subindo, mas parte aqui do setor em queda, inclusive, falando em resultados, Santander foi um que realmente chamou bastante atenção também do mercado já, né, ô Matheus? Com certeza, o resultado não foi bem recebido, a ação do Santander até subia no começo do ano, devolveu tudo que tinha conseguido, daí continua, a gente aprofunda, né, resultado de Itaú Convém semana que vem, etc. A gente vê o Banco do Brasil subindo, né, o Banco do Brasil surpreendeu em janeiro, mas é um banco super barato, que tinha apanhado bastante depois da eleição do Lula, com uma falta de perspectiva, haveria ingerência política sobre a companhia, etc. Mas é uma empresa super barata e ajeitada hoje, né, não sei como vai ser daqui a 12, 24 meses, mas hoje é uma empresa bem ajeitada, a gente gosta até do banco, né? É claro que é difícil você ter uma posição hoje num banco que está sob forte incógnita, né, sobre a intervenção, mas um que surpreendeu em janeiro e deveria continuar surpreendendo, né? Os resultados do Banco do Brasil têm vindo positivos nos últimos trimestres, né? E ele não deve ter o mesmo impacto, por exemplo, que outros nomes teriam com casos americanos, como você citou. E o setor de varejo, esses nomes já apanharam bastante pelo caso americano e agora vão precificando marginalmente como for e os efeitos propriamente no fundamento, nos resultados, né? O setor de varejo também cíclico e o entendimento como tinha colocado antes de mim, né, antes da minha entrada aqui na BMC hoje, que estávamos falando justamente disso, a percepção de juros mais altos começou a dizer que seria a economia, né? E a gente está observando hoje os yields na nossa curva subindo bastante, né, cíclico, e prejudicando a percepção de crescimento brasileiro. Naturalmente, cíclicos sofreriam mais em percepções, em momentos, né, em janelas como essa. De fato, é bastante delicado. E também, em termos de resultado, claro, último trimestre, né, tenderia a ser mais forte para o varejo, mas ao mesmo tempo que tenderia a ser mais forte, tem mais espaço para decepcionar, né, nessa temporada de resultados, caso não tenha sido tudo isso. Para os nomes de qualidade, eu tenho o conforto de manter a posição ao longo de fevereiro, ao longo da temporada de resultados, ficaria atento para esses nomes mais sensíveis, propriamente dito. Uhum. Perfeito, deixa eu só, inclusive, aqui trocar um pouquinho de setor com você para poder a gente entrar nessa questão de siderurgia e mineração, porque eu sei que o setor de commodities também é uma especialidade sua aqui, né, Matheus? A gente tem aqui o setor, deixa eu só atualizar primeiro o mercado, o setor inteiro em alta desde o início do dia, aliás, é o que vem, né, ali dando uma sustentada da gente conseguir esse Bovespa dar uma testada no positivo, como agora está de novo, 0,16% de alta, 110.319 pontos. A Vale sobe agora mais de 1%, voltou para o patamar dos R$90, a gente tem CSNA, a CSN Mineração também em alta, Gerdau subindo 2,12%, né? A gente tem boa parte aí do setor, então, em alta. Aí, olhando para essa questão da recuperação da economia chinesa, que a gente já falou muito bem por aqui, isso acaba impactando, lógico, na demanda do minério de ferro, mas o minério vinha em queda nesses dias. Eu queria que você pudesse ajudar a gente a entender um pouco essa leitura que o mercado chinês tem feito, porque aqui no Brasil a gente vinha em queda nesses últimos dias com o setor, vinha tendo também queda do setor
da commodity lá fora. Hoje tem uma leve alta, uma leve recuperação. Mas qual que tem sido a leitura, então? Não deveria a gente estar tendo uma guinada aí nesses preços, Matheus? Minha interpretação, viu, é que a gente já esteja em patamares elevados, o que impede ralis muito grandes, como a gente teve, por exemplo, no ano pós-pandemia, que o preço do minério foi para patamares insustentáveis. No curto prazo, as ações ligadas a esse setor, por exemplo, o Vale, elas obedecem justamente à variação do preço da commodity subjacente, né? E depois, ao longo do tempo, ela vai convergindo para a geração de caixa esperada e crescente da empresa. Mas no curto prazo sente essa volatilidade consistente. A minha interpretação é que a reabertura da China tem essa incógnita, essa dúvida sobre se ela vai ser mais interna ou se ela vai ser mais externa, ao passo em que se discute como vai ser um crescimento pujante chinês, enquanto os outros países desaceleram, diferente do que foi o ciclo de 2000 a 2007, 2008, antes da crise do subprime, que era um ciclo de crescimento sincronizado, que beneficiou a todos, e a China poderia demandar commodities, produzir produtos que tinha para quem vender. Hoje ela pode demandar commodities, produzir produtos, mas daí a desaceleração dos países impede que a gente tenha uma precificação devida. Então existe essa incógnita por onde vai ser a principal avenida de reabertura chinesa. O que eu entendo é que as commodities têm espaço para continuar negociando em patamares elevados sem grandes correções. Isso possibilitaria uma maior absorção do que nós entendemos como valor proveniente dos fluxos de caixa ao acionista propriamente dito. E isso é positivo, né? Você tem um maior colamento, né? Você tem um maior catch-up dos fundamentos, né? Do valuation da empresa, como deveria ser, tá certo? Hoje, um dia também de dólar, né, forte, então você vê o dólar voltando a ter espaço, isso beneficia as empresas exportadoras. Vale, apesar dela não ser a maior alta percentual, ela é a que melhor explica a alta do índice hoje, né, em termos de pontos, ela é a que mais contribui para essa alta ainda tímida do Ibovespa, que não conta toda a verdade, porque, por exemplo, o índice de small caps caiu 1%, né, hoje. Então não conta toda a verdade, porque é muito puxado por commodities, o Ibovespa muito pautado por commodities, acaba sendo positivamente influenciado e mais do que proporcionalmente a outros índices, ou o Ibovespa, se a gente pegasse, por exemplo, o Ibovespa Equal Weight. Sou construtivo com commodities, entendo que os resultados não devam ser tão bons no relativo, tá certo? Ainda vão ser resultados bons, mas nesse primeiro semestre, se a gente pegar esses 2 primeiros trimestres, eles vão ter o que nós poderíamos chamar de hard comps, né? Comparativos difíceis, porque eles tiveram o primeiro semestre do ano passado positivo e, consequentemente, vai ser difícil comparar, né? Porque os preços das commodities arrefeceram. Mas a gente já observa novamente os preços realizando, o cobre vindo muito forte, né? O cobre é chamado o senhor cobre, né, o doutor cobre, PhD da economia, porque justamente quando ele vai bem, a economia global tende a ir bem, né, porque ele seria um termômetro eficiente econômico. Então, deveria servir de alguma coisa esse tipo de indicação para a gente, algo positivo de fato. Eu gosto de posicionamento em commodities, ainda entendo que existe espaço para alguns nomes, em especial Vale, por exemplo, a gente tem na nossa carteira. Eu vi na imagem que você mostrou, Gerdau também está tendo um bom dia, também temos posição em Gerdau, ou seja, neste contexto ainda tem que ser, mas sabendo que os resultados, ainda que não sejam grande coisa, a gente consiga ter uma convergência de manutenção de preços de commodities em patamares elevados, o que possibilitaria continuidade da geração de caixa por essas empresas. Matheus, só para poder, porque agora a gente conversando sobre isso, sobre China, retomada por lá, minério de ferro, me veio aqui, né, à mente aquela situação do setor imobiliário. Agora que a gente está tendo, né, essa retomada e a gente deixando de lado essa questão dos lockdowns, Covid-19, tudo isso, ou seja, a economia voltando a aquecer novamente, automaticamente aquela questão pode novamente vir à tona. Como que está essa expectativa do mercado de olho nisso? Porque isso vinha muito ali debaixo do tapete, né? Em relação ao que, propriamente dito? Do setor imobiliário lá na China, aquela crise toda do setor imobiliário na China que a gente acompanhou antes da pandemia, a gente teve aquele boom com aquele caso lá da Evergrande, veio a pandemia e tal, isso deu colocamos ali debaixo do tapete essa história, mas é um problema que ainda existe. Sim. Se a gente observar, né, o crescimento do setor imobiliário chinês era possibilitado por conta da continuidade expressiva de endividamento das próprias empresas.
O que o governo percebeu é que isso poderia criar uma bolha muito maior do que já existia, porque já existia uma bolha. Então ele criou sistema de 3 métricas importantes que acabaram censurando o próprio setor e canibalizando o próprio setor, que foi um dos responsáveis pela forte desaceleração. Agora o governo flexibiliza essas regras e possibilita novamente que as empresas voltem a ter patamares maiores de endividamento, voltem a poder devolver as obras que elas começaram a não entregar e consiga voltar essa maquininha. Isso está rolando mais no escanteio, mas quando vier à tona que, de fato, o setor imobiliário chinês voltou a apresentar números positivos, isso vai ser uma grande sinalização. Ao mesmo tempo, a gente vai observar o seguinte, não são muito mais novas obras, a gente vai ver o governo chinês principalmente focando em entrega naqueles grandes projetos que já foram iniciados e que ainda não foram finalizados, ele vai fazer as empresas focarem nisso, e daí numa segunda pernada, novas expansões. De qualquer forma, você vai precisar de matéria-prima para concluir as antigas e para, eventualmente, em um segundo momento, começar obras novas. E para isso ele vai precisar incentivar que haja consumo interno. E daí a gente volta naquela dinâmica interno ou externo. Aqui a gente tem um diálogo entre os dois, porque se o interno começar a demandar mais com estímulos creditícios e as pessoas voltarem a ter confiança no mercado imobiliário comprando imóveis, a gente vai ter incentivo para as empresas voltarem, não só entregar as obras que elas deixaram paradas anteriormente por conta desse mecanismo de censura, né? Censura, eu quero dizer, restrições de tomada de empréstimo novo por parte do governo chinês para evitar que a bolha ficasse ainda maior. Ao passo que elas não têm mais essas restrições, a gente vai ver essas empresas olhando, tendo sensibilidade que as pessoas voltaram a consumir e daí sim demandando commodities, porque aí sim a gente tem esse diálogo, essa interseção entre potencial de crescimento interno chinês que vai se traduzir em potencial crescimento para outras regiões do mundo, tá certo? Mas eu entendo que agora, 2023, vai ser um ano de recuperação natural do mercado imobiliário, porque não vai ter mais, ou pelo menos vai ter uma flexibilização dessas restrições que foram a origem da própria crise, porque não porque o governo queria criar uma crise imobiliária, mas que ele antecipou o estouro de uma bolha que poderia ser muito mais grave no futuro, né? Então ele quis frear essa problemática. Vai voltar a acontecer, inevitavelmente, né? Não tem muita saída, mas pelo menos ele quer voltar a estimular a economia, né? Outro patamar, outro entendimento do governo atualmente. Uhum. Perfeito, Matheus. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada pela sua participação aqui conosco, muito obrigada pelo seu tempo, né? Espero contar com você aqui mais vezes na nossa programação. Até uma próxima. Muito obrigado, sempre um privilégio e até mais. E Paula, só antes para poder a gente atualizar aqui o pessoal, a gente tem no dólar futuro uma alta de 1,3%, moeda americana cravada aqui nos 5,13, e aí no índice Bovespa a gente tem aqui, ó, uma queda agora novamente de 0,24. O Ibov que está testando em alguns momentos aqui o patamar positivo, mas não consegue sustentar. Perdemos de novo aqui os 110 mil pontos, 109.872 pontos. É Grupo Soma que está agora aparecendo aqui nos destaques de queda, mas aqui, ó, na ponta positiva, a gente continua com